Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da Super Tech Week, né? A gente está no último dia e muito feliz pelos resultados, por tudo que a gente tem visto, né? E hoje, para brindar esse terceiro dia, a gente tem um convidado aqui, né? O professor e pesquisador Alessandro Brito Dias. Eu vou falar um pouquinho dele, tá? Bem rápido. Ele é coordenador do time de UX Design no CIDIA. Então, vou falar um pouquinho sobre ele. Ele possui formação em desenho industrial, na época que design se chamava desenho industrial. Tá? Eu também entrei no curso com essa nomenclatura. E ele tem habilitação em programação visual. Na época, a gente podia escolher, né, optar por programação visual ou design de produto. Possui pós-graduação em arte e multimídia, ambos, né, pela Universidade Federal do Amazonas. Então, ele é prata da casa, tá? Um egresso. Ele possui também experiência com docência no ensino superior de cursos de graduação e pós-graduação em design, tecnologia educacional, sistemas de informação e negócios digitais. Atua em coordenação e gestão de núcleos de design, através do planejamento de atividades, acompanhamento e direção de arte de projetos, seleção e supervisão de equipes, bem como na capacitação e formação de novos designers por meio de treinamentos, workshops e palestras temáticas. Sua experiência profissional como designer se destaca na atuação direta das áreas de branding, design editorial, design promocional, sinalização, embalagem, desenvolvimento de projetos de interface para sistemas de informação web, multimídia interativa, gestão em design e design estratégico. Então, professor Alessandro, seja bem-vindo, tá? Fique à vontade. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, né, da Sheila, da professora Taunara, participar do evento. Faz tempo que eu não venho na UFAM, a Sheila quase que entregou a minha idade, né? Eu sou da época que a UFAM era UA ainda, né? Era a Universidade do Amazonas, depois que mudou para a UFAM. E aí isso deu até um problema na minha empresa, né? Um dia desse o cara entrou e falou assim, que universidade é essa que a gente não está achando? Universidade do Amazonas. Não, calma, deixa eu contar uma história para você. Aí fui contar a história para o RH, que era a mesma coisa, só que o meu certificado ainda foi com a Universidade do Amazonas. Então, aí já fica o aviso, pode dar problema um dia aí. E assim, estou bem feliz, como a Sheila falou, fiz minha faculdade aqui, né? Depois que a gente sai da faculdade, é um período que a gente, às vezes, não dá muito valor, né, quando está estudando. Depois que a gente sai, que a gente fica imaginando, poxa, eu poderia ter aproveitado mais aquele período. Eu aproveitei bastante, fato, né? E o curso era diurno, a gente chegava às 7, não, a gente chegava às 8, tinha aula até às 10, aí até aula às 4, né, então eu ficava todo o resto do dia pentelhando o professor, fazendo um projeto, né? Então foi muito bom. Mas a gente sempre acha que poderia ter aproveitado mais. Então, dou parabéns para vocês que estão aqui agora aproveitando esse momento, né? Então, eu acho que são oportunidades assim, né, que complementam cada vez mais a nossa formação acadêmica. E aí, quem quiser saber mais sobre mim, estou aí no LinkedIn. Quero dizer que essa palestra não foi feita no chat GPT, tá? Eu mesmo fiz, né? Aproveitei de outras anteriores, então, por enquanto, é inteligência natural, não é artificial, não. E aí, tinha uma coisa, enquanto eu estava na faculdade, que eu sempre falava, né? Eu falava assim, eu nunca vou dar aula. Meu Deus do céu. Eu venho de uma família onde as minhas irmãs quase todas eram pedagogas, né? Professoras e tal. E aí eu via o sofrimento delas, trabalho, e coisa de sala de aula, alunos, né? Eu nunca vou dar aula, nunca, fazer qualquer coisa. Aí o que foi que aconteceu? Virei professor, né? Aí é uma praga. E aí já dei aula em algumas faculdades, inclusive aqui na UFAM, fui professor substituto, né? E a outra coisa que eu sempre falava é que eu nunca ia ter empresa. Não, cara, empresa, o negócio é muito complicado, Deus me livre, não, vou trabalhar para os outros e tal, e nunca vou ter empresa. Aí o que foi que aconteceu? Abri uma empresa. Então, ultimamente eu tenho dito, eu nunca vou ser rico, né? Para ver se o negócio pega, né? Porque vai, né? Que nunca vou ser rico, por enquanto não se realizou mesmo. E aí, um dado momento da vida, essa aqui é uma outra história, né? Eu não vou gastar esse tempo com isso, mas
eu acabei virando sócio do Lúcio, né, do Lúcio Cavalcante, que foi o design que abriu a primeira empresa aqui na UFAM, uma empresa incubada, chamava D-Design, né, e a gente acabou virando sócio e a gente trabalhou um tempo juntos. Depois eu abri a Levier, uma empresa que está ativa ainda, apesar de que eu não estou em atuação com ela, mas é uma empresa que me ensinou muito sobre empreendedorismo, né? Então, o que eu tinha como ideia? Quando eu fosse abrir uma empresa, não deixar que a dinâmica da gestão atrapalhasse aquilo que eu gostava de fazer, né? Então, a gente acabou trabalhando com o que a gente gostava, que era a área de educação. Então, a gente realizou um evento chamado Encontro Criativos de Manaus durante várias edições seguidas, né? O Almir, inclusive, palestrou 3 vezes, pediu música no Fantástico, inclusive, 3 vezes. Era um evento muito bacana. E aí a gente acabou fazendo outros eventos e tal, e veio eu tinha uma banca de tacacá, que a gente ia para eventos. Então, isso me ensinou muito como lidar com o cliente, como às vezes... E aí, o que aconteceu? Isso também foi um aprendizado. E às vezes, e aí a gente fez uma feira de economia criativa. Eu quero dizer com vocês sobre isso. Trabalhei numa startup aí, que acabou fechando. Essas coisas acabam ensinando você na prática, né? Por mais que, depois eu vou falar para vocês um pouco melhor sobre essa questão do empreendedorismo, mas atividades assim acabam te formando para algo que você nem imagina. Então, hoje eu estou no CIDIA, sou coordenador de UX Design, isso é uma outra história também, eu vou completar 1 ano lá. E aí, tudo que eu aprendi, tudo que eu absorvi nesse tempo como empreendedor, eu utilizo hoje no intraempreendedorismo dentro do CIDIA. Então, isso é importante para a formação. E aí, eu não sei quantos aqui sonham em empreender. Alguém pensa assim, poxa, eu quero ter minha empresa um dia. Quem pensa nisso? Tá, tudo bem. Depois a gente vocês podem mudar de ideia com relação a isso. Mas como é que começa a nossa história normalmente na vida, né? Quem é que define o nosso futuro? São os pais, né? Então, os pais normalmente falam assim, olha, quem é de design aqui, desculpa, quem é de design? A maioria. Então, com certeza, vocês, quando nasceram, né, carinha de joelho, né, tudo engilhado, a mãe e o pai olhou, olha, tá aí, vai ser designer. Não foi assim? Foi assim. Gente, com certeza o pai olhou a mãe, olha, essa aqui vai ser design, com certeza vai ser, né? Então, os pais normalmente, né, têm uma ideia sobre os filhos que com o tempo mudam, né? Ou querem que seja médico, ou quer que seja um engenheiro, ou administrador, que são coisas que eles sabem explicar. Né? Numa roda de conversa, explicar o que o design faz é meio complicado. Hoje é ainda mais complicado ainda, né? Então, melhor de ser uma profissão normal, né? E é mais fácil de explicar. Mas aí eu lembro dessa história desse filme, né? É um filme de animação antigo, mas que as formiguinhas nasciam e aí elas iam sendo colocadas. Né? Você vai ser soldado, você vai ser operário, soldado, operário, soldado. E aí uma formiguinha fala assim, por que eu tenho que ser operário? Eu quero ser soldado, né? E aí ela é pequenininha, mas ela queria ser soldado, e todo o filme desenrola essa história. E aí às vezes é isso. Então, eu quando era criança, como toda boa criança, eu queria ser jogador de futebol, né? Então, nasci numa época que a seleção brasileira jogava por amor ao futebol, não ao dinheiro, eu acho, né? Pelo menos tinha um apelo maior. E eu queria jogar futebol, né? Porque eu vi o Zico jogando futebol quando era criança e queria ser jogador. Aí passou, vi que eu era perna de pau, que não ia dar certo, né? Eu falei assim, eu quero ser motorista de ônibus. Convertendo para o tempo atual, seria motorista de Uber, né? Vou fazer Uber. Porque eu pensava, o cara passa o dia todo sentado ali, só dirigindo, né? E aí depois de um tempo, eu falei, não, eu quero ser palhaço. Porque, palhaço o que é? É o cara que é pago para fazer os outros rirem. Melhor profissão que isso, né? Não tem melhor. Aí eu virei designer, que é quase a mesma coisa, mas... E aí, na escola, também a gente não é incentivado muito, né? Agora já tem, né? Orientação vocacional, tem outras disciplinas na escola, questão financeira, que acaba ajudando até as crianças empreendedoras, né?
Minha filha falou uma vez, pai, eu vou fazer no shopping uma loja, e lá da loja vai ter um restaurante, porque a pessoa vai comprar, né, e vai ter fome e já está do lado. Então, uma visão empreendedora, né? E aí vai ter um parquinho para criança, e aí eu vou cobrar R$ 1 a hora. Aí eu falei, pô, filho, mas R$ 1 a hora tu não vai faturar. Tá bom, então eu vou cobrar R$ 100 a hora e minha hora vai ser de 1 minuto. Ó, visão empreendedora, tá vendo? Até quer mudar até as métricas para poder. Então, hoje em dia, sim, mas na minha época, a gente não era orientado sobre pensar no futuro, pensar na profissão, pensar no que fazer. E aí chega o desafio do vestibular. Então, hoje é mais fácil que você faz, né? Escolhe a primeira opção, a segunda opção, a terceira, e vai encaixando, né? Mas sempre é um desafio. Eu já recebi alunos que estavam na terceira ou na quarta graduação já. Então, fez a primeira, não gostou. Tem uma colega nossa no CID que ela é médica, ela é formada, ela chegou a clinicar, ela desistiu da medicina para fazer design, ela fez graduação em design e hoje é design no CID. Eu falei, mano, eu tenho que contratar essa mulher, que essa aqui sabe o que é da vida. Porque ela teve toda uma vida, viu que não é aquilo que ela queria, era o que os pais queriam, e ela fez o que os pais queriam durante um tempo, e depois viu que não ia ser feliz e foi ser designer. Então, essa dúvida, às vezes, começa na escolha da graduação, né? E aí depois tem o lance do trabalho. Então, você muitas vezes se pega ali no dia a dia, né, trabalhando, fazendo aquilo, às vezes por obrigação, não para pensar se realmente aquilo te traz propósito de vida, né? Então, esse alinhamento entre propósitos, fazer o que você gosta. Tem uma frase que o pessoal usa que eu não gosto muito, né? Que o pessoal fala assim, faça o que você ama e você nunca vai trabalhar nenhum dia, né? Eu trabalho todo dia e eu faço o que eu amo, né? Acordo cedo e tal, eu trabalho. Mas assim, eu entendo que isso que a pessoa que fez essa frase, né? Que às vezes ela é falada em palestras de coach, né? E tal, não, pensamento positivo, é que realmente quando há propósito você consegue, né, inserir ali uma dose extra de motivação, né? Para não desistir do que onde você quer chegar. E aí, nesse período que eu trabalhava, enfim, não tinha empresa, eu estava inventando desculpas para não empreender. Recebi convites de amigos, de colegas da faculdade, vamos abrir uma empresa. E aí tinha uma desculpa que eu dava, cara, eu não tenho jeito para isso não. Ser chefe, né? Trabalhar, enfim, com a gestão, não levo jeito para isso. E aí eu acabava fugindo desse desafio. E outra coisa que eu falava que eu não tinha recurso. Para abrir uma empresa, a gente vai ter que ter um lugar, vai ter que ter equipamento é caro, vai ter que ter software, enfim, várias coisas. E aí como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, então era outra desculpa que eu falava muito. Falava que a burocracia no Brasil era muito grande, eu ouvia isso, as pessoas falando, mas é ruim abrir uma empresa, tem que contratar um contador, aí tem que ir na Cefaz, depois tem que ir na prefeitura, tem que tirar o alvará, é muita burocracia, tem que pagar imposto, ICMS, isso ISS, isso, aquilo, outro. E sempre ouvia falar sobre isso, mas nunca... então, eu acabava repassando o que eu ouvia. E aí, essa talvez era a desculpa maior aqui, né? Vou deixar de fazer o que eu gosto. Eu gosto de design, eu gosto de desenhar marcas, eu gosto de fazer, né, design gráfico. E aí, se eu for empreender, eu vou ter que gastar mais tempo fazendo aquilo que não é design. Então, eu vou acabar deixando de fazer o que eu gosto. Isso aí, durante muito tempo, foram as desculpas que eu coloquei para mim para não empreender. Então, de repente, vocês estão aqui hoje, são jovens ainda, é claro que tem um caminho pela frente, mas comecem a reavaliar isso. Será que eu estou usando alguma dessas desculpas, né? Não, acho que eu não tenho jeito, não. Será que não tenho um dinheiro para abrir uma empresa, não tenho recurso. Então, hoje, não só informação, mas tem vários caminhos para quem quer empreender, né? E aí com um custo muito baixo, né? Testando possibilidades ali, fazendo parcerias. Então, reavalie isso, né? De repente, quando eu perguntei, alguém pensa em empreender? Talvez a maioria não tenha levantado a mão por entender que não se sente preparado, né? Não vislumbra isso no futuro. E aí,
características empreendedoras, elas podem ser despertadas, elas podem ser incentivadas, podem ser desenvolvidas em qualquer pessoa. E aí, quando eu decidi empreender, na verdade, eu não me sentia preparado também para isso, né? Eu simplesmente abri a empresa, sabia tecnicamente fazer o que eu tinha que fazer, mas muitas coisas eu tive que buscar formação. E aí um curso que me ajudou muito foi o Empretec. É um curso que é uma metodologia da ONU, mas ela é aplicada pelo Sebrae, né? É um curso de uma semana que você vende a sua alma para o Sebrae. Então, começa na segunda, termina no sábado, na quarta você quer desistir. É fato, eles já sabem disso, né? E eu lembro que esse curso é um curso relativamente ticket alto, um pouco caro, né, para os moldes normais. Mas assim, inclusive uma época dessa, a própria Centep da prefeitura estava com várias bolsas do curso, né, disponibilizando para as pessoas. E aí esse curso eu consegui através de uma incubadora, onde a minha empresa estava incubada na época, né, e aí eu fiz o curso. E aí chegou quarta-feira, eu estava tão exausto, tão cansado, que deu 5 horas, graças a Deus eu vou para casa e vou descansar. E aí, tipo, faltando 5 minutos para as 5 horas, o instrutor passou uma atividade que eu sabia que ia levar a noite toda para fazer. Eu falei, bicho, desculpa, não é para mim não, vou desistir. E fui sair lá do Sebrae e falei, não, eu vou desistir, que eu não vou aguentar. E passou um negócio, era um plano de negócios para entregar no outro dia, só isso. Eu falei, cara, não vou, eu já sei como é que é isso, eu não vou conseguir fazer. E aí, lá pelas tantas, eu dei aquela respirada e continuei. Então, é um curso que te traz as características empreendedoras que você tem que desenvolver. E uma delas é essa, né? A persistência, né? Você ser ali focado no objetivo que você quer alcançar. E chega sábado, todo mundo comemora, todo mundo consegue, né, passar. Estou entregando um spoiler para vocês, mas quem puder fazer esse curso, eu recomendo. É um curso que normalmente tinha na minha turma uma pessoa que tinha uma empresa de material elétrico, administrador, 30 anos no mercado com a empresa, e ele falou, palavras dele, né, que o que ele aprendeu, na verdade, o que ele desenvolveu como aprendizado, né, não é só o ensinamento que o facilitador traz, mas o que ele viveu ali naquela semana, ele não tinha visto em faculdade, não tinha visto no dia a dia dele como empreendedor, e realmente é um curso que vale muito a pena. Só que tem uma questão, né? Toda nessa história do empreendedorismo entra a questão de ser criativo, porque isso era uma das coisas que eu colocava. Eu falei, bem, a minha empresa vai fazer um evento. Não pode ser qualquer evento, né? Não pode ser um evento igual ao que as pessoas fazem. Tem que ter algo diferente. Tem que ter um quê criativo que eu exijo que tenha para ser diferente. E aí, o empreendedor hoje ele tem que ser criativo, né? Independente da área. Eu sei que pode ter gente aqui que não é da área de design, né? Normalmente nessa palestra eu pergunto assim, quem é que se considera criativo? Vamos lá, quem se acha criativo aqui? Poucas pessoas, por quantidade que tem. E, normalmente é isso, as pessoas não se consideram criativos. E se eu fizer essa pergunta numa palestra só de empreendedores, talvez um vá levantar a mão porque não se considera. E ser criativo está associado com solucionar problemas, desenvolver estratégia, conseguir ideias. Isso aqui o empreendedor tem que fazer todo dia praticamente, né? Todo dia é um problema que ele tem que resolver, uma máquina que quebrou, um funcionário que faltou, sei lá, qualquer coisa, uma matéria-prima que tem que ser substituída. Médicos têm que ser criativos, né? Advogados têm que ser criativos, contadores, administradores, né? Qualquer profissão, a criatividade é uma disciplina essencial. E aí muitas vezes a gente não exercita essa criatividade também. E o brasileiro, ele tem que ser criativo, concordem, né? A gente vive num país onde nós somos desafiados todos os dias a ser criativo, então a gente não sobrevive. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui de como a criatividade ela traz soluções para problemas, né? Por exemplo, em Manaus, que chove muito, né? Uma vez um aluno perguntou, professor, vai ter aula hoje? Eu falei, por quê? Porque está chovendo. Eu falei, tá, então vamos dividir o ano em 2 partes, né? O dia que chove e o dia que não chove, o período que chove e o que não chove, então a gente vai ter 50% de aula só, porque todo dia que chover não tiver aula, a gente está frito. Mas olha aí, a pessoa usou o guarda-chuva para estender roupa. Acabou o gás, né? Mas eu tenho uma cafeteira. Por que não fazer o Unicim na cafeteira? Isso aqui eu confesso, eu nunca tinha pensado. Eu tinha um colega designer que fritava ovo na cafeteira, o Alberto. Lembra do Alberto?
Ele fritava ovo na cafeteira, mas sim é a primeira vez. Ah, você compra uma chapa elétrica e você tem uma chapa elétrica na sua casa. Ó, o cachorrinho que foge, né? Ó. Aí o que o pessoal faz? Eles põem tela no portão. Para que botar tela no portão? O problema não é o cachorro, o problema é o cachorro, não é o portão, né? Resolve o problema. Isso aqui é uma obra da... Não sei se tem algum engenheiro, arquiteto aí. Fecham os olhos, não vejam isso. Porque ó, o cara compra 2 ar-condicionados. Não, põe um ar-condicionado só, um para um lado, outro para o outro. Está resolvido o problema, liga. Isso aqui é uma batedeira, mas ela também serve para furar a parede de vez em quando. Então, são exemplos, é claro, assim, de como que o brasileiro nato resolve seus problemas. Mas, muitas vezes, a gente é desafiado a resolver problemas, achar soluções, pensar em estratégias, e a gente fica ali travado, né? Acho que isso é comum do ser humano. Bloqueio, o que vão pensar de mim? Será que vão rir? Será que minha ideia é boa? Aí você fica, trabalha em grupo, ali, brainstorm e tal. E aí, quando eu faço essa pergunta, né, se você se acha criativo, eu passo um desafio. Vocês têm papel e caneta na mão aí? Alguém tem? Não tem? Como é que vocês vêm para a faculdade sem papel e caneta, gente? Vocês não são dessa geração, né? Desculpa. Tá. Então vamos lá. Quem tiver, pega. Quem não tiver, imagina. 2 círculos, né? Aí, imaginação é uma coisa que vocês têm bastante, que eu sei, né? 2 círculos, tá? Aí a brincadeira é a seguinte: o que eu posso fazer a partir de 2 círculos? Que desenho? Que objeto? Vamos lá. Calma aí, eu sou meio surdo no lado do outro. Um óculos, eu desenho aqui e tal, né? Passa aqui, fiz um óculos, beleza. Um binóculo, uma moto, um carro, uma bicicleta, o que mais? Uma coruja, um panda. Eu já vi que tem começando a soltar a criatividade, porque a coruja é novo nessa lista aí, viu? Tá? O que mais? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vocês são criativos. Um ioiô em movimento. O que mais? 2 alvos de uma competição de arco e flecha profissional das Olimpíadas. O que mais? Vamos lá, gente. 2 sorvetes? Vamos lá. O que mais? Aqui é... 2 mexicanos conversando, olhando para o espelho. Entenderam, né? Complexo. Já foi o binóculo. O que mais? 2 xícaras. Vamos lá. Perceberam que quando se esgotam as possibilidades normais, né? Binóculo, óculos, carro, bicicleta, moto. Aí vem alguém solta um panda. Aí começa a surgir as coisas diferentes. 2 mexicanos conversando, vista de cima, vista superior. E aí você começa a exercitar a sua criatividade. Então, isso exatamente mostra que a nossa criatividade ela tem que ser forçada à prática. Então, eu tive uma ideia sensacional, foi a primeira, então volte lá e continue. Que ela não é sensacional. Com certeza você viu aquilo em algum lugar, gravou na mente e a mente traz o que está mais ali, na margem ali do pensamento. Então, isso é um exercício claro, né, que mostra que a criatividade ela tem que ser exercitada. Então, todos nós somos criativos. Então, quando você fala assim, eu não sou criativo, talvez você não esteja exercitando a sua criatividade como você deveria. Por exemplo, eu sou um cara com um físico bem formado, só não estou exercitando. Está aqui, né? A estrutura está aqui, só não estou exercitando. Tá? Um dia, quando exercitar, vai aparecer, mas por enquanto. Mas olha só, a criatividade ela não é um monopólio de artista. Então a gente acha, só designer criativo, só publicitário, só escritor, só fotógrafo. Não, né? Todas as pessoas são. Cada um é criativo à sua maneira, no amplo sentido da criatividade, resolvendo problemas, pensando de forma diferente. Um caso que eu sempre lembro, quem conhece o interior do Amazonas sabe das dificuldades que o interior passa em todos os aspectos, né? E na área da saúde, então, é complicadíssimo. E aí um médico, né, teve um parto prematuro e ele não tinha incubadora. O que ele fez? Cortou uma garrafa PET,
passou fita e tal, e montou um respirador para o bebezinho para poder transportar para Manaus. Se fosse uma outra pessoa, o que ela fala? Eu não tenho recurso, infelizmente. Né? Ele teve que usar ali da criatividade dele, resolver um problema, pensar de uma forma diferente. Né? Talvez ele possa ser criticado por ter feito aquilo e tal, mas ele resolveu um problema que era urgente e imediato, então ele exercitou a criatividade. Né? E aí esse gráfico eu acho muito legal, que ele mostra o potencial criativo, né, ao decorrer do passar dos anos. Então, uma criança de 5 anos de idade, ela exercita e aplica a criatividade dela em 98%. E aí vai decrescendo, né? Eu devo estar ali perto ali embaixo ali. Mas quem tem criança em casa sabe que isso aqui é verdade, né? Eu tenho um filho de 7, né? Eu tenho 3 filhos, mas um é de 7. E ele é super criativo, o moleque, assim, eu não consigo acompanhar o pensamento dele. Ele, inclusive, ele estava, cadê a professora Tanara? Ele estava aprendendo Scratch, né? Ele aprendeu a programação do Scratch na escola. Num dia, no outro, já estava fazendo animação, estava fazendo jogo, estava fazendo... Então, assim, as crianças, quando elas são estimuladas, né, elas conseguem desenvolver muito mais rápido que qualquer pessoa. Porque ela não tem esses filtros que a gente vai colocando. Aí, por exemplo, a criança pinta a árvore de roxo. Ah, não, a árvore não é roxo, a árvore ela é verde. Não, mas eu quero minha árvore roxa. Não, mas é verde, aí tem que pintar de verde, né? Ah, tal coisa é assim, tal coisa. Aí vai, né, moldando a criança dentro daquele formato. E aí ela vai entendendo que ela tem que fazer o que os outros vão mandando, não o que ela acha que tem que ser, né? Alguns fogem dessa curva e vão embora e exercitam a criatividade. Então, quando a gente entra em uma empresa, em algum lugar onde você tem que se moldar a estrutura daquela empresa, aí você já começa a colocar os bloqueios, né? Então, são as barreiras individuais. Será que é um risco dar uma ideia aqui, a pessoa achar que eu estou viajando muito, ou não, de repente, vai trazer algum tipo de insegurança? Ou muitas vezes a pessoa dá a ideia e alguém... isso aqui é idiotice, né? Isso aqui a gente já tentou, isso aqui... Né? Então, é por isso que quem tiver no controle de um processo criativo tem que saber conduzir isso muito bem, né? Então, legal, essa ideia, vamos aperfeiçoar, vamos continuar. Então, o processo de geração de ideias tem que ser muito bem conduzido. E, geralmente, ele gera essas barreiras individuais. Às vezes, a pessoa já vem com barreiras, né? Então, aquela pessoa mais tímida, mais calada, introspectiva, cheia de ideias para falar, mas às vezes ele não se sente num ambiente seguro para fazer isso. E aí a gente sabe que o potencial criativo, né, das pessoas, todo mundo nasce com um potencial criativo nato. A gente viu que as crianças ali elas já exercitam, né? Só que alguns, mesmo enquanto adultos, exercitam esse potencial, alimentam a fonte de inspiração e vão aperfeiçoando isso. Outros não. Então, essa característica natural da criatividade, ela pode ser potencializada. Como qualquer outra atividade normal que você faça, ela pode ser aperfeiçoada. E aí, um dos conceitos de criatividade é esse, né? Olhar a mesma coisa sob um olhar diferente. Vocês já viram isso, por exemplo? Você viu uma ideia, um produto, uma marca, qualquer coisa, cara, que ideia sensacional. Por que eu não pensei nisso antes? Ou então você falou, já tinha pensado nisso, eu só não coloquei a ideia no papel. Então, muitas vezes a gente tem as mesmas ideias que as pessoas, às vezes a gente não tem por não olhar de uma forma diferente. Está lá, a ideia estava lá, é a mesma coisa, né, que você poderia ter visto, mas alguém foi e viu por uma outra ótica. E aí, esse é um exemplo que talvez muitos não vão se identificar. Na época do Almir, eles jogavam videogame nesse tipo de máquina aqui, né? Então, era uma máquina que você comprava uma ficha. Ficha era uma moedinha, moeda também, para você não saber o que é, deixa eu ver. Um negócio de metal, de forma, né, circular, que tinha uns desenhos ranhuras, né? A gente chamava isso de ficha, que é quase uma moeda que vocês também não sabem o que é. E aí a gente colocava, fugia da aula, né, Almir? Fugia da aula, ou depois da aula, fugia e vinha jogar. E colocava aqui. E você ficava preso, né, esse console, batendo em vários botões e mexendo esse negócio chamado joystick, né? Aí o que o cara pensou? Tá, e se eu fizer um controle, né, sem fio, onde eu possa simular movimentos
tal qual o pessoal faz no jogo. Então você vai jogar golfe, né? Nunca joguei golfe na minha vida, mas o cara já sabe, né? E aí você simula o movimento do esporte e aí o cara fez um controle sem fio. E toda essa tecnologia já existia, né? Infravermelho, Bluetooth, sei lá, tudo já existia. Giroscópio, né? Acelerômetro, são tecnologias que já existiam. Alguém só teve a ideia de juntar essas coisas num controle sem fio para fazer um videogame. E se não tivesse controle, aí o pessoal da engenharia pira. Não, aí pô, bicho, sem controle também tu vai... Não, tem lá, de novo, infravermelho, câmera, enfim, toda a tecnologia onde a mão ela se torna, né, o próprio controle. Então vocês percebam que a evolução tecnológica ela é estimulada por desafios criativos, né? Então esse processo, é claro que a criatividade, a evolução tecnológica, ela é baseada na melhoria dos conceitos de tecnologia. Mas se você não juntar tudo isso, né, o próprio exemplo do Pokémon Go, né, que foi um jogo que estimulava as pessoas a saírem, né, jogar fora de casa, né? Então juntou tudo ali que já tinha, câmera, GPS e tudo mais, né? Tudo bem que o pessoal jogava dirigindo, né, na moto, eram assaltados no parque. Gerou um problema social, na verdade, mas foi uma forma diferente de pensar. E agora a gente fala sobre uma realidade, né, uma realidade virtual, ou a realidade aumentada, ou o VST, o XR, onde você é inserido no processo. E aí é isso que o CIDIA hoje trabalha, né? Então, eu quis deixar esse slide aqui de propósito, né? Então é isso que hoje nós somos desafiados lá no CIDIA, os designers são desafiados a pensar como é que a gente pode se aproveitar dessa tecnologia, né, da realidade virtual, para desenvolver um novo conceito de comunicação, de produtividade, de entretenimento, focado nesse universo que a gente imagina que daqui a alguns anos vai ser amplamente utilizado. Então, hoje se fala em metaverso para qualquer coisa, até para cor de esmalte. Não, tem um esmalte lá que o nome é metaverso. Então, mas várias empresas estão deixando de investir em áreas que eram consolidadas, como a própria Meta, né, do Facebook. Eles estão deixando de investir no Facebook, no Instagram, para investir nesse segmento estão perdendo dinheiro, inclusive. Perdendo não, né? Estão investindo dinheiro sem retorno, imaginando que no futuro vai ser a realidade. E aí, de novo, designers são desafiados a serem criativos nesse processo, porque a tecnologia existe, mas como é que a gente vai usar isso de forma diferente, né, criativa? E aí, como é que a gente pode ser mais criativo? Então, eu falei que criatividade é algo que você pode exercitar, que você pode, né, a cada dia ir aperfeiçoando, mas como é que a gente pode fazer isso? Uma forma é buscar novas experiências. Então, se eu sigo sempre o mesmo caminho, né, assisto os mesmos programas de TV, ouço os mesmos tipos de música, você acaba criando uma trilha que não te possibilita experimentar coisas diferentes, né? Então, testar hipóteses, estabelecer nova forma de diálogo, com pessoas de outras formações, isso no design a gente estimula muito, né? Tipo de experiência, cultura. No nosso time lá de design, por exemplo, tem arquiteto, tem ergonomista, tem antropólogo, tem muito designer, né? Óbvio. Mas assim, a gente tenta misturar áreas, né, afins para poder tem psicólogo, então para poder aproveitar essas experiências para criar uma experiência do usuário mais ampla. E aí, esse lance de testar hipótese está muito relacionado com essas novas tecnologias. Como é que eu vou estabelecer um padrão que não existe hoje? Testando, né? Eu tenho que imaginar, fazer pesquisa, testar com o usuário, mas também ver possibilidades. E aí me ocorre uma questão, né? Vocês já viram que tem um bolo sem trigo, né? Já viram isso? Bolo sem trigo? Né? Como é que a pessoa inventou o bolo sem trigo? De repente ela acordou assim e falou, pô, eu vou fazer um bolo diferente, eu vou tirar o trigo. Ou não tinha trigo, falou, pô, tô doido para comer um bolo, não tem trigo. Vou fazer sem trigo. Vou testar aqui, ver como é que fica.
Deve ter dado uma dor de barriga no outro dia e tal, aí no outro dia ele foi aperfeiçoando até chegar. É que nem, tem alguém que é paraense aqui? Paraense? Já comeram maniçoba? Já comeram maniçoba? Já viram como é que a maniçoba é feita? São 7 dias cozinhando. Dizem, né? Nunca vi cozinhando 7 dias, mas o pessoal diz que tem que cozinhar 7 dias para poder extrair o veneno da maniva, né? Que é da mandioca. Como é que o cara descobriu que era 7 dias? Ele cozinhou o primeiro dia, come aí. Pá, né? Eu acho que tinha que cozinhar um pouquinho mais. Aí cozinhou o segundo dia, pá, caiu de novo, né? Aí no terceiro dia, mais um. Falei, bicho, deixa logo 7 dias aí, porque... Aí pulou as etapas. De repente, com 5 até funciona. Mas eles não quiseram mais testar, né? Já pularam para 7. Então, são hipóteses, a gente tem que testar. E muitas vezes, como designer, a gente quer ter certeza das coisas que a gente não pode garantir, né? E aí, testar essas hipóteses. Tem um período ali de teste, né? Que você tem que executar para poder... E forma de diálogo. A gente não é detentor da verdade, tá? Como designer ou como qualquer profissional, a gente não é o detentor da verdade. Às vezes, conversar com o público, saber da necessidade, como é que ele encara aquele desafio, aquela solução, e ter a humildade suficiente de admitir que você está aprendendo com as pessoas ali. Incentivar comportamento, estilo de vida e forma de interação com o mundo que permitam o desenvolvimento de novos padrões cognitivos e oportunizem gerações de insights criativos. Então, de novo, muitas vezes a gente só quer fazer o desk research, né? Só quer pesquisar do computador na mesa, não quer ir para o campo, não quer, né, ver a realidade. Quando eu fazia a faculdade de desenho industrial, que agora é design, né, eu lembro que tinha design de produto e programação visual. Eu quis fazer programação visual porque eu queria fazer publicidade, e não tinha publicidade na UFAM na época, era a coisa que mais se aproximava, né, e não me arrependo, pelo contrário, eu queria fazer design e não sabia. Mas uma coisa que eu achava muito legal no pessoal de produto, né, que eles iam lá no mercado, eles iam lá no porto, tiravam foto, vendo o cara carregando as caixas, passando naquelas... Como é o mesmo aquele negócio, pessoal? Que vai para o barco, né? E vendo ali o sofrimento das pessoas, ou seja, você tem que ter essa interação com o mundo. Como é que você quer projetar para o mundo dentro de casa, né? Não dá. Então, essas formas de interação, né, esses comportamentos de aproximação são importantíssimos para a gente criar esses padrões cognitivos novos, né? Aí tem um negócio aqui. Vocês já viram esse sanduíche colorido aqui? Vocês já viram? Onde é que vocês viram? Aqui tem? Isso. Alguém falou assim, deve ser da época do boi, né? Que é azul e vermelho. Pode ser. Uma lanchonete lançou, né, o hambúrguer colorido. Aí tarará, foi mais, saiu de notícia na crítica e tal, aquela coisa toda. E design tem um péssimo defeito. Quando ele baixa uma coisa que ele sabe que já viu em algum outro lugar, ele não sossega enquanto ele não descobre. Vocês são assim? Pô, já vi essa marca em algum lugar. Cara, não, aí o cara vai vasculhando. Agora com o Google é mais fácil. Você cola lá e aparece, né? Mas eu vou ver, cara, eu já vi isso em algum lugar. Aí fiquei pensando. Lembrei. Fenda do Biquíni, episódio onde Bob Esponja inventa o hambúrguer colorido, é a sensação, ganha caminhões de dinheiro e tal. Será que o cara da lanchonete se inspirou no Bob Esponja? Sim ou não? Não sei. Talvez não. Poderia ter se inspirado? Com certeza. Então percebe que às vezes um desenho animado pode ser fonte e deveria ser fonte de inspiração para coisas criativas, para ideias que você gera no dia a dia, né? Gera inclusive como produto de mercado, né? Então, se isso aqui serviu como um chamariz para a lanchonete, para atrair, né? Que nem a ideia da pizza gigante, aquela pizza que não cabe nem no... Né? Como é que é? São coisas que os caras acabam inventando para ter, né, oportunidade de atrair público. Então, um filme, um desenho animado, algo que você viu na natureza, deveria ser fonte de inspiração criativa. E aí nas empresas, é isso que as empresas buscam, né? Pessoas comprometidas, criativas, motivadas, inovadoras. Então, o ativo das empresas é esse, né? No CIDIA, principalmente, que a gente trabalha com
com pesquisa e desenvolvimento, as pessoas, quando sai alguém lá, a gente fica super triste, né? Por quê? A pessoa é insubstituível? Não. Porque a gente sabe que, às vezes, aquela pessoa já tem um grau né, de prática criativa e inovadora que vai ser difícil e vai demorar para que outra pessoa chegue naquele mesmo nível. Então, é isso que as pessoas procuram, né? Eu ainda acho que os anúncios deveriam vir, né? Procura-se design criativo, né? Inovador, tal. Porque a gente espera que a pessoa já seja, né? Por isso que não coloca. Mas no dia a dia, pessoas criativas são muito valorizadas nos ambientes de trabalho, né? E aí é onde que entra a inovação nesse processo todo. Então a gente falou um pouco sobre empreendedorismo, muito sobre criatividade, essa correlação que tem que ter as duas coisas, né? Não adianta eu querer empreender sem ser criativo. O que vai acontecer? Muitas vezes o teu negócio vai cair no mesmo nível, né, das outras empresas, você vai ter uma dificuldade de se destacar, e aí você vai acabar sendo incentivado, estimulado a fechar as portas. E a inovação ela entra exatamente quando surge a questão da aplicação. Eu tenho ideias todos os dias, né? Muitas ideias milionárias. Nossa, eu tenho uma ideia que eu tenho ideia dormindo, gente. Só para vocês terem uma ideia, eu penso nas coisas dormindo. Vocês já sonharam, já sonhou, amigo, pensando no nome de uma empresa que tem que fazer, um name e tal? Um dia desse eu estava fazendo um projetinho, e aí tinha que fazer a parte de name da empresa. E eu fiz vários nomes, deixei lá colado e dormi. E eu pensei no nome, cara, esse nome. O que aconteceu? Eu não anotei, dormi de novo e esqueci. Até hoje eu não vou lembrar. Não sei se depois surgiu naturalmente, mas quando tiverem uma ideia de noite, anotem, tá? Então, criação de ideia, normal, você pode ter todos os dias. Agora, a aplicação prática da ideia, que é aí que pega. Por quê? Exige trabalho, exige tempo, às vezes exige recursos que não está com você. E aí, quando isso é aplicado, se torna inovação, uma inovação prática, né? Então, a inovação ela depende da criatividade, depende do processo criativo, né? Uma coisa não caminha sem a outra. Mas o que impacta realmente no dia a dia são os processos inovadores. Como Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, nós somos cobrados a ter patente, a ter reconhecimento tecnológico, né? Então, lá dentro a gente tem que pensar sempre além do que o mercado está pensando. E aí tem a história do post-it, né? Esse cara é o Art Fry, né? Ele trabalhava na 3M, e aí ele estava num projeto de uma cola que não colava, né? Aí colava ali, aí só que arrancava facilmente, e aí ele pensou na criação do post-it, né? Então ele poderia muito bem ter descartado essa cola, não ter deixado de lado, mas ele conseguiu criar um produto a partir, né, de uma ideia criativa, criando algo inovador, né? E hoje inventaram o Design Thinking justamente para vender mais post-it, né? Que eu nunca vi, cara, um negócio que tipo 9, 12 reais, o pessoal cola e depois joga fora, dá um dó aquilo, né? Um pacotinho de post-it ali, 9 reais, aí o cara faz um risquinho, cola e depois joga fora. Então, com certeza, assim, para a 3M é super lucrativo, né? Apesar de ter marcas concorrentes, mas para eles, acho que é eles que inventaram o Design Thinking, eu acho que... E aí, o que as empresas inovadoras, elas valorizam, né? O que elas buscam nas pessoas? A habilidade de entender o que os seus clientes querem e ajudar no desenvolvimento de seus desejos. Então, insights do mercado. Uma empresa inovadora, ela ouve o mercado. Então, ela ouve o que o mercado quer, sugestões de melhoria. Com base nisso, muitas inovações incrementais acontecem em produtos. Então, tem produto depois... tem o exemplo clássico da descarga do banheiro, né? Tem 2 vazões de água ali, né? Então, tem uma maior e tem uma menor. Eu brinco que é o número 1 e o número 2, né? Aí tal. E se for o número 3, aperta os 2. Mas isso, com certeza, foi incremento de observações do mercado, porque tem um gasto desnecessário de água, tem todo um apelo, né, do meio ambiente em relação a isso. Eles fizeram um incremento de mercado. As empresas também apoiam a inovação, elas trazem as melhores ideias dos colaboradores. Então, as empresas muitas vezes fazem, né,
competições, né, entre os funcionários para sugestões de ideias inovadoras. Quem tiver uma ideia, né, para algum produto, algum serviço. Por quê? Quem está ali envolvido no processo está muito mais apto a dar sugestões de melhoria. E às vezes uma melhoria simples economiza para uma empresa, principalmente fábricas, milhões, né? Eles é um parafuso a menos no processo. Então deixa ele mais rápido, deixa ele mais econômico. Isso numa escala industrial faz toda a diferença. E aí as empresas estão inovadoras, elas estão prontas para oportunidades. Então elas veem inovação, elas sabem que as inovações não vêm só de ideias novas, elas vêm às vezes de produtos, de evolução de produtos e de necessidade de mudança. Um caso que eu gosto de falar é sobre o circo, né? Então, antigamente o circo tinha os animais, tinha o macaquinho e tal, né? Que eram adestrados, na verdade eles eram maltratados para fazerem as coisas, né? E aí as pessoas entenderam isso e hoje circo não tem mais animais, né? E aí alguém que pensa de uma forma muito tradicional fala assim, poxa, então agora o que eu vou fazer? Será que vai perder o atrativo ou eu posso criar um espetáculo diferente, né? Então o Circo du Soleil ele faz isso, ele não precisa explorar animais, né? Ele traz a inovação, traz a criatividade, incrementa a tecnologia nos espetáculos. São espetáculos com ticket altíssimo, né? Ao redor do mundo, temáticos, né? Envolve artistas de todo o mundo. Então, todo o princípio ali de criação é muito baseado no potencial das pessoas. E aí isso é um exemplo de que o circo ele pode ser diferente, ele pode ser inovador, ele pode ser criativo. E aí ele com isso traz retorno financeiro também. E aí, assim, para falar mais um pouco sobre inovação, tem vários mitos, né, sobre inovação, mas 3 deles são bem clássicos, né? Pequenas empresas não têm capacidade de inovar. Só quem vai inovar são as grandes empresas, as grandes multinacionais. E, historicamente, a gente sabe que essas empresas, que hoje são grandes multinacionais, começaram em garagens, né? E hoje nós temos as startups. São empresas, né, pequenas, uma estrutura muito enxuta, muitas vezes operando com recursos próprios, né, que a gente pensa, startup recebe investimento anjo, vai virar unicórnio, aqui a gente chama que vai virar botocórnio, né, mas muitas vezes não, o cara está investindo ali dinheiro dele mesmo e está trazendo inovação. Não sei se você já ouviu falar sobre a Navegan, é uma startup local. Começaram pequenininhos também, 3 sócios e tal. Hoje eles têm uma operação razoável. E eles fazem entrega logística na Amazônia. Então, eles usam barco, eles usam avião, usam transporte terrestre. Mas hoje a estrutura que eles têm de sistema, de integração, chama a atenção do Mercado Livre, da Rappi, né? Então, assim, os caras, mesmo sendo pequenos, conseguem criar inovação focada na Amazônia, porque eles conhecem os desafios da Amazônia. E aí, fora outras startups locais, né, que partem desse princípio, né, de que a inovação ela não precisa e não vai acontecer somente em grandes empresas. Inovação é coisa para doutores. Talvez vocês vejam, né, os professores de vocês, né, todos doutores, isso é muito legal, é importantíssimo. Fala assim, então eu vou, um dia quando eu for doutor igual ao Almir, aí eu vou fazer inovação, porque aí eu vou, né, me dedicar à pesquisa e tal, eu vou conseguir. Não necessariamente, né? Então o processo inovador, ele não necessariamente advém de grandes mentes, né? Então, de novo, casos de pessoas que estavam no ambiente acadêmico, isso aí é um paralelo legal, né? Estar no ambiente acadêmico estimula o processo de inovação, o processo de criatividade. Então, esse é o momento de vocês, né, estarem com acesso a pessoas, com orientadores, mentores, que podem potencializar essas ideias inovadoras que vocês têm. Tá? Então, mas não precisa ter um grande laboratório. Eu não preciso estar no CIDIA para fazer inovação. Tá? Eu não preciso ser um doutor para fazer inovação. As ideias inovadoras elas podem surgir a todo instante em qualquer lugar. Então, isso já eu acho muito legal quando eu vejo assim uma matéria. Adolescente de 12 anos inventa uma bactéria que come plástico. Meu Deus, como é que... 12 anos eu estava na rua jogando bola, só de calção e tal, nem preocupado com bactéria, né?
E aí uma mentezinha, né, já estimulada desde pequena, inventa um negócio que destrói plástico e pode acabar com a poluição no mundo. Então, coisas assim nos dão esse exemplo de que essas inovações podem surgir de qualquer lugar. E outro mito é que só investimentos em alta tecnologia e pesquisa levam à inovação. E aí, de novo, não, né? Observação de mercado, aplicação, testes de hipóteses, né? O clipe de papel, a mala de rodinha surgiram assim, de observações, né? Eu acho muito legal o lance da biônica, né? O Jean não está aqui, né? O Jean que gosta de biônica, né? Mas, às vezes é isso, olhando a natureza, olhando o comportamento das pessoas, como as pessoas utilizam alguns objetos e melhorando esse processo, você também vai gerar inovação. E aí, ideias e atitudes têm o poder de mudar o mundo, e elas podem vir de você. Isso não é frase de novo, frase coach, né? Vamos lá, repita comigo. Mas, exatamente, se eu acredito que isso pode acontecer, né, que algo que eu vou criar pode mudar o mundo, o meu propósito de vida se torna muito mais motivador, muito mais desafiador. E aí um exemplo que eu gosto muito é esse projeto aqui, é o Color Edge, né, é de um português, de um pesquisador, na época ele era um projeto de mestrado, onde ele fez simbologias para pessoas autistas, né? Então, a gente sabe que tem alguém que é autista, desculpa, daltônico, é porque mês de abril é o mês do autismo, então está na minha cabeça. Pessoas daltônicas, né? E aí a gente sabe que naturalmente a gente fala assim, o daltônico troca o verde pelo vermelho e tal, mas tem vários graus de daltonismo, na verdade, não é? São vários graus e formas diferentes. E aí o que ele fez? O que ele sugeriu? Que cada cor tivesse uma simbologia, onde você pudesse, né, ajudar pessoas daltônicas a interpretar as cores. Aí ele fez aqui, né, o sol é barrinha, a árvore é barrinha com uma seta para baixo e vai criando analogias às cores. Onde isso é importante? No Uno, gente. Como é que o cara vai jogar Uno sendo daltônico? Eu quero vermelho, o cara joga verde. Não, é vermelho, né? Então, não dá jogo, e aqui ele consegue jogar Uno. Mas também para orientar estações, linhas de metrô. Pega a linha vermelha, o cara pega a linha verde, ou vice-versa. Então, às vezes a gente pensa em algo cotidiano, simples, mas algo essencial também para a sobrevivência no dia a dia, né? E é isso. Ficou aberto a perguntas aí. Obrigado pelo convite. Se tiverem dúvida, inclusive, sobre o CIDIA, pode fazer também, tá? Bem, inicialmente, muito obrigada, Alessandro, pela excelente palestra, né? Tão leve, tão inovadora, traz muitas, assim, refresca muito a nossa cabeça, né? E agora eu queria abrir para alguém. Tem alguma pergunta? Bora lá, aproveitar. Olha lá, já tem uma pergunta ali. Só apareço no autor de 10 anos, tá? Aproveita. Vou aproveitar então aqui. Alessandro, você falou sobre a questão da criatividade da equipe, o tipo de profissional que é prezado, né? Eu tenho um aluno que o sonho dele é para o CIDIA. Eu te pergunto, qual é o perfil que o CIDIA procura de um aluno de design? Quais são as características e habilidades, tanto em software como também habilidades pessoais, que é procurado numa equipe? Mês que vem eu vou completar 1 ano no CIDIA. E eu vou falar para vocês, eu nunca sonhei trabalhar no CIDIA. Nunca foi objetivo meu. Talvez porque, assim, eu tinha criado um preconceito muito grande com a empresa, de coisas que eu ouvia falar, né? E aí aquilo acabou criando realmente um preconceito na minha cabeça, né? Depois de 11 meses, cara, assim, o lugar é fantástico. Assim, é um dos melhores lugares que eu já... Acho que está sendo o melhor lugar que eu estou trabalhando. A nossa equipe tem 28 designers, contando os estagiários. E 2 estagiários são alunos daqui, né? Eu estava conversando com a Carla sobre isso. E perfis totalmente diferentes, tá? Só que 2 coisas me chamou a atenção nesses perfis.
a mesma coisa, mas em lugar diferente. Um era bolsista do Super. O outro era estagiário do Ocean. Tá? Ambos projetos apoiados pela Samsung. Por quê? Isso demonstra que a pessoa está disposta ela está procurando, ela está disposta ali a aprender. Tal. Isso é uma obrigação? Não, mas é algo que eleva a minha atenção. Tá? A gente teve um evento lá no cassino. Alguém foi? Lá do Cydia? Alguém perderam? Você foi? E eu falei uma coisa lá. Currículo mal diagramado, eu não leio. É um defeito meu, tá? Isso aí não é, tipo assim, quando chega um currículo mal diagramado de design, vai lá pro final da fila. Eu não leio. Porque eu gosto de ver coisas bem diagramadas, bem, né? Porque o currículo tem que ser comum, se é o teu cartão de visita ali. Isso tem pessoas que vão falar, a oração está falando besteira, bobagem, mas é meu. É algo, eu gosto de ver um currículo bem diagramado. Se estiver desalinhado, então, aí pior ainda. Eu tenho um olho, aprendi com o Almir, eu tenho um olho assim chato para alinhamento, entendeu? Então, um currículo bem diagramado, né, e ter esses diferenciais. Perfil, pessoal, a gente consegue trabalhar, né, assim, skills, até um dos nossos estagiários é bem calado, é bem assim, bem, né? Eu brinco com ele assim, fulano, vai pegar um café para mim. Ele, não, bicho, para com isso, não é atividade tua, se move, eu brinco, mexo com ele. Agora ele está se soltando mais, porque o ambiente ele te propicia isso, te dá liberdade, está dando mais ideias. Então, é um período lá que o estagiário ele vai se desenvolver naturalmente. Às vezes, alguns a gente tem que puxar, né? Uns a gente tem que empurrar, outros a gente tem que segurar. Mas esse é o trabalho. Eu sou um coordenador, então o meu trabalho lá é trazer oportunidades para esse aluno. Tecnologia, Cláudio, eu vou te falar que hoje, com o que nós trabalhamos lá, a gente não vai achar nem designer, nem estagiário que esteja pronto para manipular. Agora, o que a gente espera realmente? É ter essa formação voltada para a criatividade, para a inovação, ter alguma habilidade com ferramentas digitais é importante. Então, o próprio Vinícius, né, se destacou muito porque ele tinha uma habilidade de vídeo muito boa, então a gente consegue prototipar coisas antes de desenvolver, né, e através de vídeo. Então, isso é um diferencial legal, mas não é algo obrigatório. Então, assim, não existe um perfil muito fechado, não, para isso. É muito... Agora, o que a gente quer muito mesmo lá é contratar mulheres, viu? Estagiárias mulheres. Nada contra os homens, é porque, assim... Nós temos... E aí, até me espantou isso, né? Depois que eu entrei, nós contratamos 5 designers. 2 eram mulheres, eu acho. 3. 2. Mas assim, não foi nada pensado. Mas depois, eu fazendo as contas, nós só temos 6 designers e são 28 pessoas. Então, assim, alguma coisa está errada, né, professora? Alguma coisa está errada. Inclusive desenvolvedoras lá. Pouquíssimas, né? Você sabe a história do mercado, né? Enfim, a Cunhatã Digital. Então, para desenvolvedoras tá, então, assim, lá o pessoal, designers usam ferramentas de prototipação. Então, se você sabe usar o Figma é legal, mas a gente não usa lá. A gente usa o Adobe XD, né? Usa Sketch. Então, uma ferramenta de prototipação é importante. É obrigado? Não, mas se tiver, né? Se tiver uma skill para o UI, né, desenhar telas e tal, é um diferencial também. Vídeo, então, vídeo e animação, excelente, né, já sobe no grau de avaliação. Então, é importante, porque as interfaces para XR são em 3D. Então, são esse sentido tridimensional. Então, se a pessoa também tem alguma habilidade com o tridimensional, é importante.
Mas os dois que entraram, basicamente, o que me chamou a atenção foi isso. Um era estagiário do Ocean, o outro era bolsista do Super. Então, Alessandro sabe nossa relação com palestra. Não posso deixar de fazer uma pergunta, né? não, Então, não vale ponto não, tá? Não, tá bom. Não, é só... você tem a experiência acadêmica e a experiência de mercado. E a gente recebe jovens, cada vez mais jovens, na academia, que estão buscando ainda romper aquela barreira de deixar de ser criança para ser adulto, porque não tem entendimento do que é boleto, né? Que é o marco disso aí, né? A gente só é adulto quando entende o real sentido da palavra boleto. E assim, o que você acha que quando passou por toda essa experiência acadêmica, o que falta para mim na academia que o mercado pede, da mesma forma, o que o mercado não tem, que a academia tem? É difícil, né? Mas tem alguma coisa que você conseguiu filtrar disso aí? O que eu estou na academia, eu não tenho, que o mercado precisa, e o que a academia, o mercado não tem e a academia tem? Alguma coisa para orientar esses jovens que estão nesse processo? Pergunta complexa, realmente é... Porque assim, fui aluno, fui professor, fui coordenador de curso, então eu consegui entender como é que é o processo acadêmico. E muitas vezes a velocidade com que as coisas acontecem na academia não acompanha evolução de mercado. Não tem como evolução de mercado, né? E depois no mercado, trabalhei em empresas, tive minha própria empresa, contratei pessoas, né? Hoje estou contratando pessoas e vejo, né, esse gap entre um e outro. Hoje é mais fácil, né? Então você tem acesso a eventos online no mundo todo, de graça. Então, não há desculpas mais para você ficar desatualizado. Então, a academia vai te dar a base necessária para você desenvolver qualquer coisa. Eu tenho certeza que a formação acadêmica, quanto mais geral ela for para desenvolver habilidades, melhor. Então, hoje a gente está falando de uma tecnologia que não é concreta ainda, não é... Apesar de já ser usada na indústria, né, a parte de óculos de realidade virtual e tal, já é muito utilizado em indústria, em grandes corporações. Eu estava até brincando, a gente tem um device lá no Cydia, o rapaz teve a oportunidade de testar e fez um review e colocou no LinkedIn. Aí eu falei para ele assim, quem no Brasil tem um óculos desse? A gente tem 2, quem tem? Ele falou, Embraer. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto que... vai existir um gap entre o que um grande instituto como o Cydia tem de recurso e qualquer faculdade particular ou pública, federal, vai ter, né? Apesar de vocês terem uma estrutura fantástica. A minha mostrou aqui, lembrou a minha época de monitor monocromático, do Core 2 lá, nem se compara. Então, assim, vocês têm uma excelente estrutura aqui, mas ainda assim vai ter um gap. Então, aproveitar esse recurso que tem hoje, mas com vistas ao que pode ser utilizado daqui a 5 anos. Então, eu acho que o mais importante, Almir, é aonde eu quero chegar. Porque, assim, principalmente no design, tem muitas áreas, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas, e o aluno acaba, às vezes, se vislumbrando por fazer várias delas e não se focar em algo específico. Todas as áreas, exatamente. Então, assim, onde eu quero estar daqui a 5 anos? Com que eu quero trabalhar? Como é que essa tecnologia, esse movimento tem sendo acompanhado, como está sendo desenvolvido no mundo, né? E aí, decisões que você pode tomar com base nisso vão te ajudar a tomar decisões. Aonde você quer chegar vai te ajudar a tomar decisões hoje. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com essa tecnologia que o Cydia trabalha de realidade virtual, eu acredito que vai ser o futuro. Beleza. Então, tem coisas que a pessoa vai ter que começar a desenvolver. Então, como eu falei, habilidade de prototipação em 3D, né? Então, tem ferramentas de design hoje que facilitam isso. Então, pesquisar sobre isso, participar de eventos relacionados a essa área. Então, tem muitos eventos que acontecem. Então, começar a desenvolver as minhas habilidades, procurar um orientador, um professor que tenha esse conhecimento ou que tenha proximidade a esse conhecimento.
Tem um estagiário nosso que ele é do Marta Falcão. Ele entrou no Cydia como segurança, na empresa de segurança, porque ele queria fazer estágio em design lá. Olha a astúcia do garoto. Ele entrou como segurança na equipe, todo dia, bom dia, muito educado e tal, né? Tal. E aí ele falou, olha, estou fazendo design, se tiver um estágio e tal. Isso ele falava para as pessoas lá, né? Então ele entrou propositalmente e estrategicamente para ter acesso às pessoas para conseguir o estágio. Aí, quando eu entrei, né, ano passado, desconhecido lá e tal, quem que me barra no primeiro dia? Baixa o vidro aí, por favor. Senhor, você tem que baixar o vidro. Desculpa, meu primeiro dia, eu sou calor aqui, não sei como é que funciona. Tá bom, então. Quando ele descobriu que eu era coordenador de design, cara, esse menino se escondia de mim. Eu falei, não, bicho, é tranquilo, você fez seu trabalho, muito bem feito e tal. Hoje ele está estagiando com a gente lá. Então, assim, ele sabia muito claramente o que ele queria, né? Ele fez um caminho próximo ali para ter acesso. Então, às vezes é isso. Vai num evento, conversa com as pessoas, não tenha vergonha, né? Sente do lado do palestrante lá, converse, procure. Esse aqui é o meu Instagram, mas me procura no LinkedIn, me manda mensagem, depois de 3 meses eu respondo. Mas, normal, eu recebo mensagem todo dia, né? E às vezes, depois de 3 semanas, cara, tem que responder essa pessoa. Eu vou responder, desculpa a demora, porque realmente... Mas eu respondo, eu tento, pelo menos. Mas, insista, mas por quê? Ele tinha um foco, ele sabia onde ele queria chegar. E hoje ele está lá, tá, inclusive, tendo um bom feedback do pessoal que está trabalhando com ele lá. Acho que é importante isso, né? Antes, o mundo ele era mais simples, né? Ele era mais linear. Hoje ele é mais VUCA mesmo, né? Maluco, ambíguo e versátil. Você tem que estar bem focado para saber onde você quer chegar. Acho que sempre vai ter esse gap entre academia e mercado, mercado e academia. E um dos nossos objetivos, inclusive, como Cydia, é nos aproximarmos da academia. Trazer, tipo... Que perfil nós queremos de profissional, né? Não só na área de design, como na área de desenvolvimento. Então, a gente quer trazer treinamento para vocês, inclusive eu estava conversando com a Sheila, a gente tem alguns treinamentos que a gente quer trazer para a academia como uma forma de contribuição. Então, eu vejo que institutos de pesquisa e desenvolvimento têm a obrigação de trazer essa troca como um retorno mesmo, né? A gente usa verba federal e aí a obrigação do Instituto é trazer parte desse conhecimento que é desenvolvido lá para a comunidade. Então, a gente vai procurar fazer isso com mais frequência a partir desse ano, inclusive. Obrigada, Alessandro. Obrigada. Não terminou ainda, tá? Fiquem aí. Antes da gente terminar, vou passar a palavra para a professora Magnólia e em seguida ela passa para a professora Tanara. Bom, só em nome como coordenadora do Projeto Super na Faculdade de Tecnologia, só queria agradecer a sua palestra, Alessandro. Muito obrigada. Foi bastante proveitosa para todos os alunos que estão aqui. Obrigada também. Quero agradecer a todos os alunos que estão aqui presentes. É muito bom ver o auditório assim com a presença marcante e também os professores que estiveram aqui, né? Alguns precisaram sair um pouquinho mais cedo. A gente espera, com toda sinceridade, que você retorne antes dos 10 anos, tá? Que venha com mais frequência aqui, será sempre bem-vindo. Muito obrigada. Bom dia, agradecer também a apresentação do Alessandro, mas antes de falar um pouco mais sobre o Alessandro e o Cydia, eu queria conversar com vocês e dizer que uma coisa comum que a gente teve com todos os keynotes aqui, e esse ano, nessa Supertech Week, a gente priorizou pessoas da nossa região, pessoas da UFAM. Nas outras 2 edições nós fizemos remotamente, aí também era mais fácil de a gente conseguir pessoas de fora, não precisava ter o deslocamento. Mas também para vocês verem que
hoje o Alessandro está lá no CIDIA, coordenando a parte de design. Amanhã pode ser um de vocês, lá no CIDIA ou em qualquer outro lugar. Então, nós tivemos essa preocupação de trazer exemplos que não são muito longe da realidade de vocês. E o que a gente percebeu das pessoas que fizeram as apresentações é sempre a comparação de que, na minha época, não tinha isso. Na minha época, não tinha um projeto como o Super, que está modernizando os laboratórios, que está oferecendo bolsas, que consegue trazer mais oportunidades para vocês na graduação. Então, é importante que vocês aproveitem isso, porque a gente espera que a Samsung queira aditivar o convênio, continuar o convênio. A gente trabalha para entregar os melhores resultados, mas a gente não tem a certeza se vai ser, se a gente vai ter essa oportunidade ou não. Então, enquanto ela existir, vocês precisam aproveitar e precisam aproveitar ela bem. E aí, agradecendo mais uma vez o Alessandro e dizendo que a gente já fez algumas tentativas de trabalhar mais com o CIDIA, já fizemos reuniões, mas a gente está sempre aberto para ver se a gente consegue realmente concretizar uma parceria maior com o CIDIA, que vai ser bom para o FAM, vai ser bom para o CIDIA, vai ser bom para a Samsung, vai ser bom para todo mundo. Então, não volte daqui a 10 anos, venha mais vezes, a gente também pode visitar o CIDIA, pode construir, de repente, pesquisa junto, trabalho junto, a gente está à disposição para isso. E muito da estrutura que a gente tem hoje nos laboratórios de design foi com o apoio do pessoal do CIDIA para especificar os equipamentos e tudo mais, para que a gente pudesse comprar. Então, era isso, muito obrigada. E agora a gente tem a apresentação de banner lá no Centro de Convivência. À tarde, a gente continua com os nossos artigos. E hoje, às 17 horas, quem não olhou a programação, a gente tem um encerramento com festa, com banda. Então, vocês estão convidados e convidadas também para participar do nosso encerramento hoje. Muito obrigada.